Hoje vamos bater um papo sobre um tema que vai direto ao coração. Como os ensinamentos do monge Kukai podem nos ensinar a viver de forma mais leve, sem ficar se remoendo por causa dos outros ou da nossa própria saúde. Quem nunca passou por isso? A vida vai correndo e de repente a gente se pega se preocupando demais com cada palavra que um familiar falou, ou então transformando aquela dorzinha nas costas numa tragédia anunciada. Sabe como é? O filho deu uma resposta mais seca no WhatsApp e já pensamos, será que ele está bravo comigo? Ou sentimos uma fisgada no joelho e nossa mente já vai longe. E se eu não conseguir mais caminhar? Quando nossa cabeça fica cheia dessas preocupações, nossa paz interior vai embora rapidinho. Mas a boa notícia é que podemos aprender, através da sabedoria antiga, como encontrar um equilíbrio mais saudável. E olha só, quando eu falo em deixar para lá, não estou sugerindo que viremos as costas para quem amamos ou que ignoremos nossa saúde. É bem o contrário. Trata-se de uma forma mais madura e carinhosa de cuidar. Se você chegou até aqui é porque também busca mais tranquilidade e sabedoria para o dia a dia. Que tal fazer parte desta jornada de descobertas? Clica no sininho e se inscreve no canal para não perder nenhum ensinamento que pode transformar sua forma de encarar a vida. Vamos caminhar juntos nesta estrada de autoconhecimento e paz interior. Kukai foi daquelas figuras impressionantes da história. Nascido em 774, na província de Sanuki, atual Kagawa, esse cara era um verdadeiro faz-tudo. Monge budista, educador, poeta, calígrafo, arquiteto, um desses gênios completos que aparecem de vez em quando. Em 804, ainda jovem, ele teve a coragem de integrar uma missão oficial a Shinatang, numa época em que isso era uma aventura e tanto. Lá, estudou com o mestre Huiguo, no templo Qinglongzi, em Chang'an, onde foi iniciado nos mistérios do budismo esotérico. Quando voltou ao Japão em 806, trouxe consigo os ensinamentos do Shingon, estabelecendo esta escola que se tornaria uma das mais influentes do budismo japonês. Uma das ideias centrais que Kukai desenvolveu está no conceito de Adikan, a meditação sobre a sílaba A, e na doutrina de que este próprio corpo pode se tornar Buda. Mas o que isso tem a ver com nossa conversa de hoje? Kukai ensinou que nossa mente ordinária e a mente iluminada do Buda não são coisas separadas. Ele acreditava que através da prática correta, incluindo mantras, mandalas e mudras, podemos perceber que nossa natureza búdica já está presente aqui e agora. Isso significa que não precisamos esperar uma vida futura para encontrar paz. Ela está disponível através da transformação de nossa perspectiva atual. O que ele quis dizer é que não são os fatos em si que nos fazem sofrer, mas a forma como interpretamos esses fatos. Olha um exemplo prático. Se seu genro chega para o almoço de domingo meio quieto, você pode pensar, nossa, será que fizemos algo errado? Ou pode pensar, ele deve estar cansado, trabalhando demais. A situação é a mesma, mas sua paz de espírito vai ser completamente diferente dependendo de qual caminho sua mente escolher. Quando entendemos isso de verdade, começamos a perceber que temos mais controle sobre nosso bem-estar do que imaginávamos. E aí fica mais fácil parar de se preocupar tanto com cada gesto dos outros ou com cada mudança no nosso corpo. Vamos esclarecer uma coisa. Quando falo em deixar os outros na deles, não estou falando de frieza ou abandono. Pelo contrário, é sobre respeitar que cada pessoa tem sua própria jornada, seus próprios aprendizados, e que ficar querendo controlar tudo só traz dor de cabeça. No Shingon de Kukai, existe o conceito de que cada ser já possui a natureza búdica completa. Isso significa que, no fundo, cada pessoa tem sua própria sabedoria interna para navegar pela vida. Quando ficamos tentando dirigir a vida dos outros, estamos, de certa forma, desconfiando dessa sabedoria natural que eles possuem. Por que isso faz sentido? Simples, porque não dá para controlar ninguém. Por mais que a gente ame nossos filhos, netos e irmãos, cada um vai tomar suas próprias decisões. Quando tentamos forçar a barra, todo mundo sai perdendo. Para manter nossa sanidade mental, sabe aquela sensação de ficar remoendo uma conversa que deu errada? Ou de perder o sono pensando no que fulano quis dizer com aquela frase? Pois é,
Quando aprendemos a pensar isso, é problema dele, não meu. Nossa mente fica muito mais tranquila. E olha que interessante, quando paramos de tentar controlar todo mundo, nossos relacionamentos geralmente melhoram. As pessoas sentem que respeitamos o espaço delas, e isso cria um clima muito melhor. Além disso, sobra mais energia para cuidar do que realmente é nossa responsabilidade. Aqui mora um grande segredo da paz interior: parar de ficar categorizando tudo como certo ou errado, baseado só na nossa experiência de vida. A gente faz isso o tempo todo sem perceber, e isso vira fonte de estresse desnecessário. Kukai, em seus escritos, frequentemente falava sobre a importância de transcender os dualismos rígidos. No pensamento Shingon, a realidade última, representada pelo Dainichi Nyorai, está além de nossas categorias mentais limitadas. Isso não significa que não devemos ter discernimento, mas que podemos manter uma perspectiva mais ampla. O problema dos julgamentos é que quando encontramos alguém da família no churrasco e começamos aquela de "eu acho que você deveria fazer assim", ou "esse seu jeito não está certo", criamos um clima tenso. Todo mundo fica na defensiva e no fim ninguém se entende. A frustração de querer mudar os outros já é um trabalho perdido na maioria das vezes. E a gente fica ali, se desgastando, achando que a pessoa não nos entende. A beleza de mudar nossa perspectiva é que, em vez de ficar julgando, tentamos entender. Aquela tia que tem opiniões diferentes das suas, viveu uma vida inteira diferente da sua. Ela tem suas razões, mesmo que você não concorde. Quando conseguimos pensar assim, a convivência fica muito mais gostosa. Ter coragem de não entender tudo é uma coisa que me alivia muito. Lembrar que não preciso entender todos os comportamentos das pessoas. Às vezes a gente vai ter que conviver com o mistério mesmo, e tudo bem. Aceitar isso tira um peso enorme dos ombros. No Shingon, Kukai ensinou sobre o Dainichi Nyorai, o grande Sol Buda, que representa a compaixão universal que abraça todos os seres sem exceção. Mas essa compaixão não é piegas ou permissiva. É uma compaixão sábia que reconhece a dignidade e o potencial de cada pessoa. Pode parecer estranho, mas respeitar o espaço dos outros é uma das maiores demonstrações de amor que existe. É como se disséssemos: confio em você para cuidar da sua própria vida. O equilíbrio entre cuidar e se intrometer, principalmente com filhos e netos, bate aquela vontade de dar pitaco em tudo, né? Faz assim, não faz assado. Na minha época era diferente. Só que interferir demais pode atrapalhar o crescimento deles e ainda criar um clima chato. Respeito que gera respeito acontece quando demonstramos que confiamos no julgamento dos outros. Mesmo quando eles têm 70 ou 80 anos, eles sentem essa confiança e geralmente retribuem. Cria-se um ciclo positivo muito gostoso. A prática dos 6 elementos no Shingon, terra, água, fogo, vento, espaço e consciência, nos lembra que somos todos interconectados, mas cada um tem sua própria manifestação única desses elementos universais. Reconhecer isso nos ajuda a aceitar as diferenças com mais naturalidade. Agora vamos falar da segunda parte, nossa relação com a própria saúde. No budismo Shingon, o corpo não é visto como algo impuro ou problemático, mas como um veículo sagrado para a iluminação. Kukai literalmente ensinou que este corpo pode se tornar Buda. Essa perspectiva muda completamente nossa relação com as limitações físicas. Em vez de ver doenças ou dores como punições ou tragédias, podemos vê-las como parte da experiência humana normal, que pode inclusive nos ensinar sobre impermanência e nos aprofundar na compaixão. Como o medo piora tudo, você já reparou como às vezes uma dorzinha boba vira um filme de terror na nossa cabeça? Uma pontada no peito e já estamos pensando em infarto. Uma dor de cabeça e já é tumor. Quando deixamos o medo tomar conta, além de sofrer sem necessidade, ainda podemos acabar deixando de fazer o que realmente precisa ser feito. Cuidado sem neurose, é óbvio que quando algo está doendo de verdade, temos que procurar ajuda médica. Se o médico recomenda exercícios, fisioterapia, mudanças na alimentação, vamos fazer, mas sem aquela ansiedade que só atrapalha. A perspectiva sábia é que, em vez de ficar dramatizando cada sintoma, podemos simplesmente pensar: ok, hoje estou sentindo isso aqui. O que posso fazer para me cuidar melhor?
É uma abordagem muito mais construtiva e menos estressante. Kukai era muito prático em seus ensinamentos. Ele não ficava só na teoria, criou métodos concretos para transformar a experiência cotidiana. Aprender a separar as responsabilidades quando surge um problema envolvendo outras pessoas. Faça esta pergunta: isso é problema meu ou da outra pessoa? Se for da outra pessoa, você pode até oferecer apoio, mas sem se desesperar. Se for seu, resolva sem drama. Isso ecoa a sabedoria de Kukai sobre discernir entre o que podemos e não podemos controlar. Praticar a respiração consciente. Kukai ensinou técnicas específicas de respiração para acalmar a mente. Quando bater aquela preocupação excessiva, respire profundamente algumas vezes, imaginando que está liberando atenção a cada expiração. Desenvolver o olhar panorâmico. Quando bater aquela irritação ou preocupação, pare um minuto e tente ver a situação de um ponto mais alto, como se você estivesse observando de longe. Essa técnica, inspirada nas práticas de visualização do Shingon, ajuda a não ficar grudado nas emoções do momento. Fazer um diário da saúde com gratidão. Anote pela manhã como está se sentindo, mas inclua também pelo menos uma coisa pela qual se sente grato em relação ao seu corpo. Durante o dia, registre cuidados que teve consigo mesmo. Essa prática desenvolve uma relação mais carinhosa e menos ansiosa com a própria saúde. Um dos ensinamentos centrais que Kukai trouxe do budismo é a compreensão da impermanência. Tudo muda constantemente. Nossos relacionamentos, nossa saúde, nossos problemas. Essa pode parecer uma ideia triste, mas na verdade é muito libertadora. Aquela briga com o cunhado vai passar. Aquela dor no ombro que está incomodando também vai se modificar. Aquela preocupação que está tirando seu sono não é permanente. Quando entendemos isso profundamente, conseguimos relaxar um pouco mais diante das dificuldades. Kukai ensinava que a sabedoria está em dançar com essas mudanças em vez de resistir a elas. É como ser um bambu no vento, flexível o suficiente para dobrar sem quebrar. Olha só que interessante. Quando começamos a praticar essa sabedoria de deixar na deles, nossa vida fica mais leve em várias áreas. Paramos de carregar pesos que não são nossos. Nossos relacionamentos melhoram porque as pessoas se sentem respeitadas e nossa saúde mental agradece. A grande sacada dos ensinamentos de Kukai é mostrar que podemos encontrar o sagrado no cotidiano. Não precisamos nos isolar num mosteiro ou esperar condições perfeitas para ter paz interior. Através de pequenos ajustes na nossa perspectiva e algumas práticas simples, podemos transformar nossa experiência diária. Não significa virar uma pessoa fria ou indiferente. Pelo contrário, quando paramos de nos desgastar com o que não podemos controlar, sobra mais energia e disposição para oferecer um amor genuíno e presente para quem está ao nosso lado. Um convite para reflexão: da próxima vez que se pegar preocupado demais com alguém ou com algum sintoma, faça estas perguntas. Isso realmente está sob meu controle? Estou dramatizando a situação? Como posso ver isso de forma mais equilibrada? Essas perguntinhas simples têm o poder de trazer uma paz instantânea. O legado de Kukai nos ensina que já temos dentro de nós tudo o que precisamos para uma vida mais plena. A chave está em parar de buscar a felicidade através do controle externo e começar a cultivar a sabedoria interna que nos permite surfar nas ondas da vida com mais graciosidade. Espero que essas reflexões tragam mais leveza para seus dias. Afinal, como diria o próprio Kukai, nosso verdadeiro tesouro está na capacidade de despertar para a beleza que já existe no momento presente, mesmo quando esse momento inclui desafios e incertezas. Agora eu quero saber de você. Qual foi aquele momento em que conseguiu deixar uma preocupação de lado e sentiu um alívio imenso? Talvez tenha sido quando parou de tentar resolver um problema de alguém querido, ou quando aceitou uma dor física sem criar 1000 cenários catastróficos na cabeça. Conta aqui nos comentários sua experiência com o desapego saudável. Sua história pode inspirar outra pessoa que está passando pela mesma situação. E se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, compartilha com aquele amigo ou familiar que também precisa escutar essas palavras. Vamos espalhar essa energia de paz e sabedoria juntos. Até o próximo encontro. E lembre-se, você já tem tudo dentro de si para viver com mais leveza. Inscreva-se.